Glória a Deus, amém, igreja do Senhor. Você veio ouvir a voz do Senhor? Amém? Que você esteja atento a ouvir a voz do Senhor. E a voz dele fala para nós: aquietai-vos. Amém? Você está inquieto? O Senhor fala nessa noite: aquietai-vos. E é glorioso, né? Porque o mistério hoje é nos Salmos, né? O pastor abriu com o Salmo 30, a irmã falou o Salmo 118, e nós vamos para o Salmo 46. Salmo 46. Queridos, e enquanto você procura aí Salmo 46, é importante a gente saber que os Salmos, o livro de Salmos, ele é uma coletânea de Salmos, né? E ele tem uma divisão para facilitar o entendimento. Os Salmos, ele é dividido pelos estudiosos em 5 livros. E o Salmo 46, ele faz parte desse bloco que é identificado no 2º livro. Vamos ler então o Salmo 46. Salmo 46 diz assim. Versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Brandam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? E é interessante, queridos, que esse salmo, ele é composto, né? O autor compõe esse salmo numa situação de guerra, de medo, de incerteza, de angústia, de adversidade. Você pode ver o relato dessa situação lá no livro de Reis, né? Ali no comando do rei Ezequias, e Jerusalém está ali sendo atacada pelo exército assírio. E é tão interessante que no meio desse contexto, desse cenário de guerra, qual é a atitude do povo? O povo tem essa atitude que o versículo 1 deixa claro para nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E eles começam ali a recitar esse salmo. Olha que interessante isso, né? Que o autor traz essa forma de agir diante de um caos. E fica a pergunta para nós: como que nós, povo escolhido, geração eleita,
servo do Altíssimo, como que eu e você, como que nós, qual é a nossa atitude diante de uma situação de caos, de tristeza, de desânimo? Como que você reage? Você teria a mesma atitude desse povo? De reconhecer esse Deus que é soberano, que é refúgio, que é fortaleza? E observando esse salmo, estudando, eu achei interessante essa divisão, que do versículo 1 ao versículo 3, o autor fala de um Deus protetor. Do versículo 4 ao 7, o autor fala da presença de Deus. Do 8 ao 11, o autor traz essa narrativa, né? Vou usar essa palavra. Traz essa fala, essa narrativa de um Deus de poder. E é exatamente o versículo 10 que nós vamos meditar nessa noite. O versículo 10, queridos, ele diz assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quando fala serei, não é que vai ser no futuro, tá? Tem tradução que fala será, né? É exaltado. Então aqui já é uma afirmação. Deus, ele é exaltado. Ele é exaltado em todas as nações e em toda a terra. Amém? Você tem dúvida disso? Não temos dúvida, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Outra questão que eu achei interessante, né, que fala muito, traz muito assim, a presença de Deus, o agir de Deus na nossa vida, quando vem do versículo 1 ao versículo 9, você observa que esse relato que o autor traz está na terceira pessoa. Quando chega ao versículo 10, aí já vem uma fala, um relato do próprio Deus falando. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Essa fala é do autor, do salmista? Não é. Essa fala é do próprio Deus. Então, Deus traz essas verdades ao seu coração, assim como Ele trouxe ao meu. Aquietai-vos. Qual é a sua situação? Qual é o seu contexto? Pensa você sobre isso. Coloca diante de Deus, assim como o salmista colocou. Ele trouxe todo um relato aqui, falando com Deus, exaltando Deus, reconhecendo que Deus é protetor, reconhecendo a presença de Deus e reconhecendo o poder de Deus. Qual é o seu contexto de vida? Está um caos? A palavra do Senhor diz hoje para você, aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos por quê? Porque sabeis que Ele é Deus. Amém? É uma ordem, queridos, que Ele nos dá. Ele começa nos dando uma ordem. Aquietai-vos. E se tem algo, queridos, que nos tira a nossa paz, é a inquietação. Não é verdade? É a aceleração, é a agitação. Tudo isso nos aflige a nossa alma. E hoje é culto de libertação. E eu não tenho dúvida, né, que Deus quer nos libertar de toda essa bagagem que nós pegamos e muitas vezes não nos pertence. Se o fardo está pesado, é porque o fardo não é seu. Porque a Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura. Muitas vezes, queridos, nós pegamos fardo que não é nosso, que não é para nós.
Por isso que nessa noite o Senhor fala: aquietai-vos. Amém? Você está entendendo? Glória a Jesus, aleluias. E nós vivemos, queridos, e é tão assim, essa palavra, ela é tão atual, ela é tão necessária para nós ouvirmos, porque nós vivemos num mundo muito acelerado, onde nós recebemos muitos estímulos. São muitos estímulos que nós recebemos. E muitas vezes, queridos, nós perdemos o eixo. Nós não sabemos como lidar com tantas demandas. Nós recebemos muitas pressões para dar resultados positivos, para fazer, para conquistar, para realizar. São tantas as demandas que, se a gente não olhar para a palavra de Deus e não ouvir o Senhor falar ao nosso coração: aquietai-vos, a gente não para, a gente adoece no meio de tantas demandas, no meio de tantos compromissos. Fica uma pergunta para nós: será que é necessário, será mesmo que é necessário nós nos sobrecarregar desta forma? Nós ficarmos tão angustiados? Será que é necessário? Pense você sobre isso. É isso que Deus quer para a nossa vida? E no meio de estar tão sobrecarregados, querendo resolver tantas coisas, e a gente não consegue, a gente se frustra. Vem a frustração. Mas por quê? Será que eu estou obedecendo a palavra do Senhor, onde Ele diz: aquietai-vos? Ou eu estou vivendo numa aceleração desse mundo moderno demais, onde são tantos ruídos, que eu fico inquieta, que me tira do eixo. E nessa noite, queridos, tudo que Deus quer é trazer, acalmar o seu coração, trazer a paz que excede todo o entendimento ao seu coração. Ele quer que você deixe essa carga, essa inquietação. Ela não é sua. Ela não é sua. Sabe por que ela não é sua? Porque você não pode resolver com as suas forças. Só Deus tem esse poder de resolver todas as coisas. Só Ele está no controle. Você não está no controle. Então a palavra do Senhor é: aquietai-vos. Seja sensível, igreja do Senhor, à voz do Senhor. A palavra para nós, igreja do Senhor, é: aquietai-vos. Queridos, foi uma luta trazer essa mensagem. Por quê? Porque eu já tinha preparado um outro sermão. Aí eu falei: beleza, está tudo certo. E Deus falou: não, não é esse. E aí, queridos, eu falei: ok, Senhor, então me ajuda. Porque agora eu já não tenho tanto tempo, mas eu tenho o Espírito Santo que me conduz. Amém? Então eu tenho certeza, queridos, que Deus tem uma obra linda para fazer nessa noite. Porque enquanto o mundo está falando: vai, luta, conquista, produz, corre, a palavra do Senhor diz: aquietai-vos. Amém? Que você possa entender essa mensagem nessa noite. E qual o significado de aquietai-vos? De aquietar, né? Significa soltar, liberar, relaxar. Pensa você, vai pedindo o Espírito Santo para traduzir tudo para você, tá, queridos? Eu sou a mensageira da mensagem. A grande obra quem faz é o Espírito Santo no seu coração. Amém? Então o significado de aquietar é soltar, liberar, relaxar. Soltar o quê? Soltar o que te prende. Soltar
O que prende você? O que está te prendendo? Solta, queridos. Não fique preso a isso, não. Solte. Liberar. Liberar o quê? Liberar os apegos. Aquilo que não faz mais sentido para a sua vida. E você está apegado. Fale com o Senhor nessa noite. Senhor, existe algo que eu estou apegado. E é preciso eu liberar para eu ter paz. Para eu ficar quieto. Não inquieto. Pensa em você. Relaxar. Relaxar com o quê? Relaxar, querido, significa descansar, tá? Eu vou relaxar um pouco. Significa que você está cansado e você precisa descansar, né? E aí relaxa mesmo, os músculos relaxam, né? Vem aquele estado de uma sensação boa, uma sensação gostosa, tá? Então relaxar. Relaxar de quê? Relaxar das suas inquietações. Coloca diante de Deus, queridos. Relaxe. Relaxe das suas inquietações. Fale com Deus, Senhor, o que está me deixando inquieta? Queridos, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu lembrei agora de Salomão, quando ele diz que correr atrás do tempo correr atrás do vento é vaidade. Devo ficar de braços cruzados? Não, não é isso. Não se refere a isso. Se refere a correr atrás de algo que você não tem o controle. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Correr atrás do vento, correr atrás de algo que você não tem controle, é cansaço, é angústia, é tristeza, é desânimo. E aí, o que fazer? Confia em Deus. Aquieta o teu coração e confia em Deus. Amém? Como aquietar? E eu meditando, né, nessa passagem, eu falei, Senhor, vai dando a palavra aí que eu preciso, né, preparar o sermão. E eu falei, como aquietar? Perguntei para o Espírito Santo, como aquietar? Né? Por que estamos tão inquietos? Pensa você, por que você anda tão inquieto? Você anda inquieto? Por que você anda tão inquieto? Cada um tem uma história de vida, né? Eu pode ser por uns motivos, você por outros. Mas qual é a sua inquietação? E eu trouxe essa questão para a gente pensar. Isso aqui é muito forte, né, queridos? Pare de querer controlar tudo. Pare de querer controlar. Você não tem o controle de tudo. A gente tem o mínimo. Nós não temos o controle. Pare de querer controlar. Querer controlar, queridos, é se frustrar. Porque nós não conseguimos controlar tudo. E nós sabemos disso, não é nada novo. Nós sabemos que nós não podemos controlar tudo. E aí a gente se frustra, porque a gente fica na enganação que a gente vai conseguir. E a gente se frustra. E é interessante, querido, que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém? Outra questão, como aquietar? Pare de querer controlar tudo. Amém? Deus está falando com você? Amém? Glória a Jesus. Tenha atitude diferente. Tenha atitude diferente. Não dá para querer resultados
se você continuar com os mesmos comportamentos. Queridos, há uma atitude humana, eu vou falar humana, né? De querer transmitir responsabilidade. Já ouviu falar de transferência, transmissão de responsabilidade? A gente sempre acha que a culpa é do outro, né? A gente sempre acha que algo não está dando certo porque alguém está impedindo de alguma forma. Não, queridos, não. Não. Reflita. O que você tem que fazer diferente para ter resultado diferente? Olha só como Deus é bom. Ele fala ao nosso coração, aquietai-vos. E Ele vem nos orientando de como nos aquietar. A primeira coisa, nem precisaria de mais nada. É só continuar lendo o versículo. Aquietar por quê, Senhor? Porque eu sou Deus. Ah, o Senhor é Deus? Sim, porque eu sou Deus. E o texto continua. Sou exaltado entre as nações. É esse Deus. Mas que Deus é esse que fala para eu aquietar? Ele tem poder para isso? Ele tem poder para muito mais. Ele é um Deus exaltado, adorado pelas nações. Isso já seria o suficiente para nós. Mas Ele diz assim, ó, para, você não tem controle das coisas. Para de querer controlar tudo. Tenha atitude diferente. Para você ter resultados que você almeja, procure ter atitude diferente. Pensa você, quais são os próximos passos que você precisa dar diferente para ter resultado diferente. Nosso Deus, Ele é muito didático, né? Ele é muito didático. Cultive uma vida de oração. Nós estamos no terceiro. Cultive uma vida de oração, não de reclamação. Nós reclamamos? Será que nós reclamamos? Queridos, cultive uma vida de oração. Quando nós nos sentimos inquietos, a oração, ela nos lembra que nós não estamos só, que existe um Deus que nós podemos recorrer. Quando nós estamos inquietos, a oração nos lembra que existe solução, que existe um advogado para pegar a sua causa, que existe um juiz que é a seu favor. Olha que glorioso, queridos, né? É tão fácil a gente pensar, a gente entender. Por que não é tão fácil a gente praticar? Pratique, cultive a oração, não a reclamação. Amém? Porque você sabe com quem você está falando. Próximo, examine a palavra. Queridos, examinar a palavra. A Bíblia, ela é o nosso manual de fé, de conduta, de prática. A Bíblia, ela nos ensina, ela nos orienta. A Bíblia, ela é o nosso alimento diário. E se eu for falar aqui os adjetivos da Bíblia, eu não vou parar. A Bíblia, ela é a bússola que nos direciona, que não nos deixa cair, nem para a direita, nem para a esquerda. Medite na palavra. Tenha, né, essa rotina, esse hábito. Quantas vezes eu estou conversando com alguém, né, e a pessoa fala assim para mim, nossa, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Queridos, e é uma luta terrível. Se você não parar, não se programar, não se esforçar, não dar prioridade
a palavra de Deus, a examinar as Escrituras, muitas outras coisas virão na sua mente como prioridade. E vai tirar você do eixo. Porque não tem como, ela é uma bússola, não tem como sobreviver sem consultá-la. Se esforce mais um pouquinho, né? Você que já está lendo, leia mais. Você que não está conseguindo, em nome de Jesus, todo o impedimento caia por terra. Amém? E querendo ou não, leia, né? Não pense, eu não estou conseguindo, em nome de Jesus. Você quer? Então leia, você consegue. Amém? Tenha, queridos, tenha essa determinação na sua vida. Nós precisamos ser libertos de tudo aquilo que tira o que é realmente prioridade na nossa vida. E nós vamos ter muitos estímulos. São muitas demandas que vão vir. E se você não parar, não focar, não dar prioridade, os dias vão passar, a semana vai passar, o mês vai passar. E você vai ficar sem se alimentar? Impossível. Não tem como. Muitas vezes nós estamos tão inquietos, e nós achamos que não sabemos o porquê. Achamos, por que eu digo achamos? Porque o Espírito Santo, queridos, ele nos constrange. E cabe a nós buscar em Deus, Senhor, o que está de errado? Que as coisas não estão fluindo. Senhor, o que precisa ser feito para eu sentir a Tua presença, para eu sentir a Tua graça, para eu ter ânimo, desejo, vontade, força, disposição para meditar na Tua palavra. Queridos, uma oração do irmão é bom. Um abraço do irmão acolhendo você é bom. Mas nada se compara à voz do nosso Deus falando a nós. Amém? Para de dar ouvidos aos ruídos do mundo. Nós estamos muito ligados a que o mundo está falando, a que o mundo está produzindo, a que o mundo está trazendo de novo. Tudo isso são ruídos quando nós não estamos sensíveis à voz de Deus. E nós precisamos calar esses ruídos e ficar sensível à voz de Deus. Amém? Por isso que é importante meditar nesse Salmo 46, versículo 10. O Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador falando, aquietai-vos. Amém, queridos? Aquiete. Solte aquilo que não te pertence mais. Libera tudo aquilo que é carga, que é peso para você. Queridos, o que é carga? O que é peso para você? Pensa você, olha para a sua vida, faz uma autoanálise e deixa. A palavra do Senhor nos orienta a deixar. Solta tudo que está te prendendo. O que está te prendendo? É a ira? É a revolta? É a mágoa? O que é que está te prendendo? Solta, queridos, fale com Deus, exalte o Senhor, que Ele vai fazer essa grande obra na sua vida. Nós ficamos no aquietai-vos, né? Que é a parte A do versículo. Vamos para a parte B? A parte B do versículo diz assim, ó. Aquietai-vos, né? E sabeis que eu sou Deus. Queridos, eu fiquei pensando, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Aquele povo, em meio àquela situação, aquele contexto todo, eles trazem esse relato de quem é Deus para eles, né?
Eles vêm aqui relatando e eles começam: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Eles trazem. E quem é Deus para você? Para pensar. Quem é Deus para você? E o nosso Deus, queridos, Ele é um Deus que governa o tempo. Ele é um Deus soberano. Quando Ele diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. Aqui, queridos, resume: Deus é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. E eu quero trazer para você pensar comigo nessa noite, entre outras questões aí que você vai pensando, na soberania de Deus, no poderio de Deus. Aquietai-vos, sabeis que Ele é Deus. Quem é esse Deus? Eu trouxe aqui alguns dos atributos de Deus, são vários. Mas Deus, queridos, esse Deus é o Deus que governa o tempo. Ele tem poder sobre o tempo. O que você tem colocado diante de Deus e você tem pensado: meu Deus, não chega. Meu Deus, essa solução ela não é resolvida. Meu Deus, quantos anos que eu busco, quantos cultos, quantas campanhas, quantos jejum. Qual é a sua queixa diante de Deus em relação ao tempo? Queridos, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro não foge do controle de Deus. Tudo está no controle dele. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Se você está inquieto, busque a calmaria em Deus. Senhor, eu entendi. No tempo certo vai acontecer. Porque nada acontece fora da tua vontade, fora do teu tempo. Senhor, eu entendi, Senhor. Me ajuda a esperar. Porque eu entendi que eu preciso esperar. Porque o Senhor não esqueceu de mim. Você já fez essa pergunta para Deus? Deus, o Senhor esqueceu de mim? Não, queridos, Ele não esqueceu. Ele é dono do tempo. Amém? Aquietai-vos. Deus não falha. Assim como Deus deu vitória para aquele povo, né, que está relatado essa guerra, essa história, essa narrativa lá em Reis, e o salmista traz aqui para nós novamente. Deus deu vitória para esse povo. E assim como Ele deu vitória para aquele povo, querido, Ele também tem vitória para o povo dele. Deus, Ele não falha. E nós temos que nos apegar às promessas de Deus. Nós temos que se apegar a elas. Porque, queridos, esse Deus que não falha, Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez na sua vida, amém? Se você não lembra quais foram as promessas que Deus fez na sua vida, pergunte para Ele: Senhor, eu esqueci, Senhor. Quais são as promessas? E eu já te digo que tem uma lista de promessas aqui na Bíblia. Mas Deus é tão bondoso que às vezes, né, Ele traz para nós, por meio de um servo dele, relembrando, né, as promessas dele para nós. Queridos, Deus tem promessa na sua vida. E no tempo certo ela vai acontecer. Eu tenho vivido tantas promessas de Deus, queridos, na minha vida. Sabe, quase 30 anos, já quase chegando 30 anos que eu me converti ao Evangelho. E eu glorifico a Deus, né? O texto, a parte C, vai falar que Ele será exaltado entre as nações, entre as terras. E estou eu aqui exaltando o Senhor. O que significa exaltar? É glorificar, é dar glória a Deus.
né? E eu estou exaltando aqui o Senhor. Quantas promessas o Senhor fez na minha vida, do meu esposo, dos meus filhos, da minha família, e tem se cumprido. É porque a irmã Marilene é boazinha, é merecedora? Não. É porque Ele é um Deus que não falha. Ele tem prazer em abençoar você, em cumprir as promessas dEle na sua vida. Amém? Aquietai-vos. Deus governa o tempo. Deus é um Deus que não falha. Aquietai-vos. Deus transforma o mal em bênção. O que está acontecendo de mal na sua vida? Qual é a desordem que está acontecendo na sua vida? Deus transforma o mal em bem. Deus transforma a desordem em ordem. Amém, queridos? Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. O que está acontecendo de errado? Que para você é um mal. Que para você é um caos. Coloca diante dEle. Queridos, em tudo há um propósito. Em tudo há um propósito. Às vezes a gente não entende. Mas a dinâmica de Deus é diferente da nossa. O que Ele nos orienta, o que Ele nos pede essa noite, é para nós aquietar. E confiar que Ele é Deus. Tem situação, queridos, que nós olhamos e nós falamos, meu Deus, aqui não tem jeito. Tem situação que nós olhamos e pensamos, perdi, agora eu perdi. Não, quem dá a palavra final é Deus. Quem dá a palavra final é Deus. Coloque diante dEle o que está acontecendo que você não está entendendo nada. Fala, Senhor, não estou entendendo, mas eu sei que existe um propósito. E eu sei, Senhor, que depois que tudo isso passar, eu sei, Senhor, que o Senhor será glorificado, que o teu nome será glorificado. Eu vou exaltar o teu nome, Senhor. Coloque isso diante de Deus. Tem situação, querido, realmente não entendemos mesmo. Mas quando passa, você olha e pensa, nossa, eu fui moldada, eu fui trabalhada. Muitas vezes dói. Muitas vezes dói. Quando a pessoa está passando por uma luta tão grande, e ela vem e eu olho assim e falo, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai sair mais fortalecida dessa luta. Amém? Você crê nisso? A luta, querida, ela nos molda. Ela nos fortalece. Ela abre a nossa visão para algo maior. Você quer passar a luta? Não, também não quero. Mas se eu passar, eu vou glorificar. Amém? Porque eu sei que existe um propósito. Eu sei que Deus está abrindo a minha visão para algo maior. Eu sei que Deus está me fortalecendo. É fácil pensar assim no meio de uma luta? Não, não é. Eu passei por uma situação agora, abrindo um parênteses aqui para um testemunho, e nós já vamos finalizar logo depois. Queridos, fizemos uma área externa, uma cozinha, né, externa. Era meu sonho, né? Eu gosto de espaço. E eu falei assim, eu quero uma cozinha lá fora, né? Eu moro em casa, não moro em apartamento. E aí aconteceu, essa cozinha saiu, eu fiquei maravilhada. E aí não demorou muito, acho que 1 ano em média. Eu maravilhada com a cozinha, fogão de lenha, pense. Estava assim maravilhada com a cozinha. Eu falei, só Deus faz um negócio desse. Você abrir a janela e o que você vê é montanhas, é vale, né? Aí Deus dá um fogão a lenha. Eu falei, Senhor, mas Tu és maravilhoso. E eu estava muito feliz com essa bênção do Senhor. Queridos, não demorou muito. Aí, houve um entupimento no cano. Da pia, que fica numa parede, né? A pia fica assim no extremo, na parede. E aí vinha o cano passando por debaixo do piso.
E aí meu esposo tentou de todas as formas e não conseguiu. E aquilo estava me deixando angustiada. Aí eu parei, pensei, eu falei assim, bom, se eu continuar pensando sobre isso, eu vou ficar mais angustiada ainda. Olha aí o aquietai. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? E a gente estava se preparando para viajar. Era. Assim, faltava meses, 3 meses, 4 meses. Parece que faltava semana, né? Quando eu falo que estava preparando para viajar. Faltava meses, 4 meses, 3 meses. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou me preocupar com isso. Vida que segue. Eu vou viajar. Quando eu chegar, aí eu vou pensar nesse problema. Só que nisso eu ficava orando. Senhor, tem de misericórdia. Desentope esse cano. E eu orava, Senhor, eu creio, o Senhor pode, seja qual for o impedimento. E a gente, tanto meu esposo tentar, ele suspeitou que tinha quebrado o cano. Então tinha que quebrar todo o piso, que não era pouca coisa, para poder resolver. Aí quando ele falou isso e tudo, eu falei, meu Deus, tente misericórdia da minha alma. Não deixa passar por isso. Quem mexe com construção sabe, queridos, né? É uma peleja. Eu falei, por favor, Senhor. Viajei, voltei, nem liguei. Aí eu olhava para a minha cozinha e orava. Olhava para a minha cozinha e orava. Queridos, aí o rapaz que faz algumas coisas para nós lá, já tem mais de 20 anos, é ele que, né, que ajuda ali a gente, um pedreiro. Aí ele apareceu no vizinho e eu falei com ele. Eu falei, olha, quando tu terminar aí, vem aqui. E eu tinha uma garagem para trocar o piso, né? A gente, né? Trocar o piso da garagem. E aí eu falei, em nome de Jesus, Pai, vai trocar o piso dessa garagem. Mas usa ele, Senhor. Foi ele que fez lá o piso, né? Para ele lembrar onde que é essa encanação, para a gente ir em cima, não precisar quebrar tudo procurando. Aí eu orei. E no dia seguinte ele apareceu lá em casa. Usa ele, Senhor, por favor. Irmãos, eu não orava, eu clamava. Vocês já passaram por isso? Que você não ora mais, você clama. Por que eu estou falando isso? Para você entender, queridos. A luta pode ser o tamanho que for. Essa para mim era grande. Pode ser o que for. Mas aquietai-vos, sabeis que Ele é Deus. Amém? E esse rapaz chegou, conversou com meu esposo. Aí eu falei, e aí, amor, ele sabe onde é? Ele falou assim, amor, ele não sabe. Aí eu falei, meu Deus. Só que ele me indicou... ele me indicou uma ferramenta que é possível que resolva. Aí eu, Jesus, em nome do teu filho amado, Deus, que essa ferramenta desentupa. Pai, eu vou saber que não foi a ferramenta, que não foi o rapaz, foi o teu Espírito que vai fazer essa obra. Pai, eu quero subir no altar, por isso que eu estou aqui, irmãos, testificando, viu? Exaltando o nome do Senhor, porque eu fiz um compromisso com Ele. Eu falei, Deus, eu sei que é impossível para o homem, porque nós já tentamos de todas as formas, mas para o Senhor não é. Pai, eu quero subir naquele altar e eu quero testemunhar do teu feito. Por favor, faz. Queridos, e aí ele falou, ele indicou uma ferramenta. Meu esposo comprou a ferramenta, irmãos. Quando eu levantei de manhã, o meu esposo, amor, está desentupido. Você percebeu o tempo que aquilo ficou na minha mente? Eu inquieta. Você percebeu que eu ouvi a voz do Espírito Santo e eu quietei? Eu viajei, eu cheguei, eu orei, né? Confiei no Senhor. E o Senhor foi e fez. Eu sei que foi Ele que fez, irmãos. Eu sei. Não foi a ferramenta. Quando eu olhei para a ferramenta, eu falei, amor de Deus, essa ferramenta... Irmãos, a ferramenta, ela tem um ganchinho, alguma coisa na ponta, e ela é um ferro. Só que ela é um ferro que ela é tipo, formato tipo de um caracol, né? Só que é tudo fininho. Eu falei, meu Deus, não foi ferramenta, foi o Senhor que fez. Queridos, qual é a sua causa? Qual é a sua inquietação? Coloca diante de Deus. Eu tenho fé para Ele fazer. Eu recebo, eu entendo. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Amém? A parte C diz assim, ó, para a gente estar finalizando. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Serei exaltado na terra. Serei exaltado entre as nações. Tem tradução que fala assim.
Queridos, Deus deixa claro que para Ele não há impossível. Porque Ele é e Ele será sempre exaltado. Por quê? Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o domínio de todas as coisas. Então toda glorificação, toda exaltação, toda adoração é dele, é para Ele. E quando ele diz isso, queridos, nós percebemos aqui, quando ele fala de nações, ele está falando de povo e de lugares. E para Deus não há distância. Para Deus não há distância. Para Deus não há fronteira. Onde você quer que Deus venha agir? Onde? Que lugar? Na vida de quem? Coloca diante dele. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Onde você quer que Ele venha agir? Queridos, para Deus não há limite, não há fronteiras, não há distância. Ele age perto, Ele age longe, porque Ele é Deus. Ele sempre será exaltado entre todas as nações, em toda a terra. Não há fronteira, não há limite, não há empecilho. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Qual é a barreira que precisa ser derrubada? Qual é a prisão que precisa ser aberta nessa noite? Para quem você tem clamado? Você tem clamado para o Deus certo, querido. E o que nos falta para nós nos aquietar? Sabe o que nos falta? Saber que Ele é Deus. É isso que está faltando para nós. Nós temos a consciência de quem é Deus. O que está te inquietando? O que está tirando o seu sono? O que está deixando você angustiado, com medo, com incerteza, com insegurança? Aquele povo estava no contexto de guerra. Ainda assim eles reconheceram quem Deus era. Era um Deus protetor, era um Deus presente, era um Deus poderoso. Em que área da sua vida você tem que entender, receber, que você tem que aquietar? Quais são as perturbações que vêm assolando a sua alma? Queridos, eu sei que não são poucas. Eu sei disso. Como que você sabe? Porque eu estou nesse mundo. E a palavra do Senhor nos diz, queridos, que grandes são as aflições, mas Ele venceu e nós também vamos vencer.